Se você tem mais de 60 anos, aquele aperto no peito que surge do nada pode estar roubando muito mais do que alguns minutos de tranquilidade. Pode estar levando embora sua confiança, sua alegria de viver e até mesmo sua vontade de sair de casa. Eu estava na fila do supermercado outro dia quando observei algo que me chamou a atenção. Um senhor de aproximadamente 68 anos, bem vestido, carrinho cheio de compras organizadas, de repente começou a transpirar intensamente. Suas mãos tremiam enquanto procurava a carteira, e via em seus olhos aquele olhar que conheço bem, o olhar de quem sente que algo terrível está prestes a acontecer, mas não sabe exatamente o que. A ansiedade depois dos 60 não é igual à ansiedade que sentíamos aos 30 ou 40 anos. Ela vem carregada de outras preocupações, de outras perdas, de outras incertezas. E o que mais me impressiona é como ela consegue se instalar em momentos que deveriam ser simples, cotidianos, transformando uma ida ao mercado em um campo minefield emocional. Mas aqui está o que descobri observando centenas de pessoas nessa fase da vida. Existe uma diferença fundamental entre quem consegue atravessar essas crises rapidamente e quem fica refém delas por horas. E essa diferença não tem nada a ver com força de vontade ou com tentar controlar os pensamentos. Na verdade, as 3 técnicas mais eficazes que vou compartilhar hoje trabalham de uma forma completamente diferente. Elas aproveitam algo que naturalmente temos mais desenvolvido após os 60. Nossa capacidade de observação, nossa paciência acumulada ao longo dos anos. E sim, até mesmo nossa sabedoria sobre como o tempo pode ser nosso aliado. Se você está assistindo este vídeo porque já passou por momentos em que a ansiedade pareceu tomar conta de tudo, se já sentiu aquela sensação de que o mundo estava desmoronando ao seu redor, mesmo sabendo que objetivamente estava tudo bem, então você está no lugar certo. Digite sim nos comentários se você quer descobrir como transformar esses momentos de crise em oportunidades de reconectar com sua paz interior, usando técnicas que respeitam sua experiência de vida e trabalham a favor da sua maturidade, não contra ela. Voltando àquele senhor no supermercado, o que aconteceu a seguir me fez lembrar de algo muito importante sobre como lidamos com a ansiedade nesta fase da vida. Enquanto ele ainda lutava com a carteira, uma senhora que estava na fila atrás dele gentilmente disse: "Não se preocupe, eu também esqueço onde coloco as coisas às vezes." Mas não foi isso que chamou minha atenção. Foi o que ele fez depois. Em vez de se apressar ainda mais ou ficar constrangido, ele parou por um momento, respirou fundo e respondeu: "Obrigado, senhora. Às vezes o corpo nos prega essas peças, não é mesmo?" Naquele instante, vi sua respiração se regularizar, seus ombros relaxarem e ele conseguiu encontrar a carteira com facilidade. Aquela interação me fez pensar em algo que vejo constantemente. Pessoas com mais de 60 anos têm uma vantagem natural para lidar com a ansiedade que muitas vezes não reconhecemos. Décadas de experiência nos ensinaram que a maioria das coisas que nos preocupamos nunca acontece, que tempestades passam, que amanhã, na maioria das vezes, é um novo dia. O problema é que quando a ansiedade ataca, especialmente em locais públicos como aquele supermercado, tendemos a esquecer dessa sabedoria. É como se toda a nossa experiência de vida fosse temporariamente apagada por aquela sensação de urgência, por aquele medo que parece tão real no momento. Mas e se eu dissesse que existe uma forma de acessar rapidamente essa sabedoria que já carregamos? E se as próprias características que tornam a ansiedade mais complexa nesta idade também pudessem ser transformadas em nossas maiores ferramentas de recuperação? Porque a verdade é que o tempo nos ensinou lições que pessoas mais jovens ainda não aprenderam. Nos ensinou sobre impermanência, sobre resistência, sobre como nosso corpo e nossa mente podem se surpreender positivamente quando damos a eles as condições certas. E, principalmente, nos ensinou que não precisamos lutar contra tudo que sentimos. Às vezes, a sabedoria está em saber quando parar de lutar e começar a trabalhar com o que temos, em vez de contra o que sentimos.
A primeira técnica que quero compartilhar nasceu da observação de algo fascinante. Pessoas após os 60 que conseguem sair rapidamente de crises de ansiedade fazem algo instintivamente que pessoas mais jovens raramente fazem. Elas param de tentar resolver tudo de uma vez. Quando a ansiedade chega, nosso primeiro impulso é querer que ela vá embora imediatamente. Queremos encontrar a solução, queremos voltar ao normal, queremos controlar cada sensação. Mas décadas de vida nos ensinaram algo que nosso cérebro ansioso esquece momentaneamente, que nem tudo precisa ser resolvido agora. A técnica funciona assim. No momento em que você percebe os primeiros sinais da ansiedade, aquele aperto no peito, a respiração mais rápida, o coração acelerado, você faz exatamente o contrário do que o instinto manda. Você para. Não para respirar fundo, não para se acalmar, não para pensar positivo. Você simplesmente para e se permite estar exatamente onde está, sentindo exatamente o que está sentindo, por exatos 90 segundos. A neurociência nos mostra que uma emoção intensa, quando não alimentamos ela com pensamentos, dura biologicamente apenas 90 segundos no nosso corpo. É o tempo que os neurotransmissores levam para serem metabolizados e reabsorvidos. Mas aqui está o segredo que faz toda a diferença para pessoas da nossa idade. Nesses 90 segundos, você não fica passivo. Você ativa algo que temos muito mais desenvolvido do que pessoas jovens: sua capacidade de observação detalhada. Você observa a ansiedade como observaria uma tempestade da janela. Nota onde ela se manifesta no corpo, como ela muda de intensidade, como ela se move. Você se torna o observador experiente, não a vítima da experiência. E sabe o que acontece? Aquela sabedoria acumulada ao longo dos anos começa a se manifestar naturalmente. Você lembra, sem forçar, de outras tempestades que passou. Seu corpo lembra, sem você precisar pensar, de como sempre conseguiu se recuperar. A segunda abordagem aproveita algo único da nossa idade, nosso conhecimento profundo dos ambientes que frequentamos. Depois dos 60, raramente estamos em territórios completamente desconhecidos. Temos nossas rotas, nossos lugares, nossas pessoas. Quando a ansiedade surge em público, como aconteceu com aquele senhor no supermercado, a técnica do território conhecido nos lembra que estamos em um lugar familiar, cercados de elementos que conhecemos. No supermercado, por exemplo, você conhece onde fica cada corredor, conhece as marcas que compra há anos, reconhece funcionários que sempre estão ali, talvez até reconheça outros clientes habituais. Essa familiaridade é uma âncora poderosa. A técnica consiste em deliberadamente nomear mentalmente 3 coisas conhecidas ao seu redor. Não qualquer coisa, mas especificamente coisas que representam continuidade, estabilidade, familiaridade em sua vida. Ali está aquela marca de biscoito que compro há 20 anos. Ali está o João do açougue que sempre me atende bem. Ali está aquela prateleira onde sempre encontro o que procuro. Isso não é pensamento positivo forçado. É reconhecimento factual de que você está em um ambiente seguro, cercado de elementos que fazem parte da sua história, da sua rotina, da sua vida construída ao longo dos anos. A terceira técnica é talvez a mais poderosa e só funciona realmente bem para pessoas que já viveram o suficiente para entender como o corpo se comporta ao longo do tempo. É algo que descobri observando como pessoas após os 60 conseguem se recuperar de crises de ansiedade de forma mais completa e duradoura que pessoas mais jovens. Nosso corpo, aos 60, 70 anos, já passou por tantas situações de estresse real, doenças que superamos, perdas que elaboramos, mudanças que atravessamos, crises financeiras que resolvemos, relacionamentos que terminaram e começaram, filhos que criamos, responsabilidades que carregamos e que depois aprendemos a dividir ou soltar. Esse histórico não é apenas memória emocional, é memória celular.
Cada célula do nosso corpo carrega a informação de que somos sobreviventes, de que temos recursos, de que já passamos por situações muito mais desafiadoras que uma crise de ansiedade em um supermercado. A técnica funciona assim. Quando você está no meio da crise, coloque uma mão no seu peito e diga mentalmente: este corpo já passou por muito mais que isso. Este corpo sabe como se recuperar. Não é autoconvencimento, é reconhecimento factual. Seu coração já bateu acelerado em emergências reais e voltou ao normal. Seus pulmões já trabalharam dobrado em situações de verdadeiro perigo e se recuperaram. Suas mãos já tremeram de medo real e voltaram a ficar firmes. Então você ativa conscientemente essa memória corporal, fazendo algo muito simples, mas profundo. Você relaxa um músculo por vez, começando pelos pés, como se estivesse lembrando a cada parte do corpo como voltar ao estado de descanso que ela conhece tão bem. É impressionante observar como pessoas dessa faixa etária respondem a essa técnica. É como se o corpo dissesse: ah, sim, eu lembro como fazer isso. Já fiz isso milhares de vezes. O que torna essas técnicas especialmente eficazes para pessoas após os 60 é que elas não exigem que você seja diferente do que é. Elas não pedem para você ter a energia de um jovem de 25 anos ou a despreocupação de quem ainda não viveu perdas significativas. Pelo contrário, elas honram exatamente onde você está na vida. Honram sua necessidade de mais tempo para processar. Honram sua familiaridade com ambientes e rotinas. Honram a sabedoria que seu corpo acumulou ao longo de décadas. Quando você combina as três, pausa sábia, território conhecido e sabedoria do corpo maduro, algo interessante acontece. Você para de tentar ser quem era há 20 anos atrás para lidar com a ansiedade e começa a usar exatamente quem você é hoje. E aqui está algo que me impressiona constantemente. Pessoas que aplicam essas técnicas não apenas saem mais rapidamente das crises de ansiedade, elas relatam que se sentem mais conectadas consigo mesmas depois, como se a crise tivesse se tornado uma oportunidade de lembrar da própria força, da própria história, da própria capacidade de atravessar dificuldades. É como se a ansiedade, em vez de ser apenas algo a ser eliminado, se tornasse um convite para se reconectar com recursos internos que sempre estiveram ali, esperando para serem lembrados e honrados. O que descobri ao longo dos anos é que cada uma dessas três técnicas tem seu momento ideal de aplicação, e pessoas com mais experiência de vida têm uma vantagem natural para reconhecer esses momentos. A pausa sábia funciona melhor nos primeiros sinais da ansiedade, quando você ainda consegue pensar com clareza suficiente para fazer a escolha consciente de parar. É perfeita para aqueles momentos em casa, quando você sente a preocupação começando a crescer, ou quando está se preparando para sair e sente aquela tensão familiar se instalando. A técnica do território conhecido é sua aliada em espaços públicos ou situações sociais. Mercado, banco, consultório médico, encontros familiares. Qualquer lugar onde a ansiedade surge, amplificada pela sensação de estar sendo observado ou julgado. Ela transforma o ambiente de ameaçador em acolhedor, usando exatamente o que você já conhece e domina. A sabedoria do corpo maduro é mais poderosa nos momentos de pico, quando a ansiedade já está instalada e você precisa de algo profundo e verdadeiro para te trazer de volta. É especialmente eficaz durante a madrugada, quando acordamos ansiosos, ou em situações onde precisamos de acesso rápido à nossa força interior. Mas aqui está o que é mais importante. Essas técnicas não são apenas para momentos de crise. Elas podem ser praticadas preventivamente, fortalecendo sua conexão com sua própria sabedoria antes que a ansiedade apareça. Uma vez por dia, preferencialmente no mesmo horário, pratique a pausa sábia por 90 segundos, mesmo quando não está ansioso. Simplesmente pare e observe como está se sentindo, honrando qualquer emoção que esteja presente.
Durante suas atividades cotidianas, especialmente em lugares que frequenta regularmente, pratique conscientemente a técnica do território conhecido. Note propositalmente 3 elementos familiares ao seu redor. Não como exercício, mas como forma de fortalecer sua conexão com a estabilidade que você construiu na vida. E pelo menos 3 vezes por semana, antes de dormir, coloque a mão no peito e reconheça conscientemente tudo pelo que seu corpo já passou e superou. Não precisa listar eventos específicos, apenas honre a resistência e a sabedoria acumuladas. A verdade é que essas técnicas funcionam especialmente bem para pessoas da nossa idade porque trabalham com nossas forças naturais, não contra elas. Pessoas mais jovens muitas vezes precisam aprender a ter paciência, aprender a valorizar a familiaridade, aprender a confiar na própria resistência. Nós já aprendemos essas lições naturalmente. A ansiedade em pessoas após os 60 muitas vezes está ligada ao medo de perder o controle, de não conseguir mais lidar com as coisas como antes, de ser um fardo para outros. Essas técnicas provam para você mesmo, cada vez que as usa, que você ainda tem recursos, que ainda consegue se cuidar, que sua experiência é um ativo, não um passivo. E quando você sente isso no corpo, quando experimenta na prática que consegue transformar um momento de crise em um momento de reconexão consigo mesmo, algo muda permanentemente. A ansiedade pode ainda aparecer, mas ela não consegue mais convencer você de que é mais forte do que você. Se este vídeo está fazendo sentido para você, se você já está imaginando como pode aplicar essas técnicas na sua vida, considere se inscrever no canal. Publico conteúdos semanalmente especificamente para pessoas que, como nós, entenderam que cada fase da vida tem seus desafios únicos, mas também suas ferramentas únicas. E quanto mais nos conectamos com nossa própria sabedoria, mais conseguimos transformar desafios em oportunidades de crescimento. Há alguns meses, recebi uma ligação que me marcou profundamente. Era de um senhor de 68 anos que havia assistido a um dos meus vídeos sobre ansiedade. Ele me contou que tinha começado a aplicar as técnicas e queria compartilhar algo que havia descoberto. Doutora, ele disse, eu estava no ponto de ônibus semana passada quando senti aquela sensação familiar chegando. O coração disparou, as mãos começaram a suar e pensei, lá vamos nós de novo. Mas aí lembrei do que a senhora falou sobre parar e observar. Ele continuou relatando que, em vez de lutar contra a ansiedade ou tentar escondê-la das pessoas ao redor, ele simplesmente parou e pensou, tudo bem, vamos ver o que você tem a me dizer hoje. E algo extraordinário aconteceu. Percebi que estava com medo de perder o ônibus e chegar atrasado no médico. Mas aí olhei ao redor e vi que conhecia aquele ponto há mais de 15 anos. Vi a farmácia, onde sempre compro meus remédios. Vi a padaria, onde tomo café todas as manhãs. Vi até mesmo o banco onde resolvo minhas questões há décadas. O que ele descobriu naquele momento foi algo que transformou completamente sua relação com a ansiedade. Ele percebeu que sua preocupação com o atraso no médico era, na verdade, cuidado consigo mesmo. Que sua ansiedade, embora desconfortável, estava tentando protegê-lo, garantir que ele cuidasse bem da sua saúde. E então, ele continuou, coloquei a mão no peito e pensei, este corpo que está preocupado é o mesmo que me levou a criar 3 filhos, trabalhar durante 40 anos, cuidar da minha esposa quando ela esteve doente e me trouxe até aqui. Ele sabe cuidar de mim. O ônibus chegou no horário normal. Ele chegou na consulta com tempo de sobra. Mas o mais importante é que chegou diferente. Chegou reconectado com sua própria sabedoria, em vez de fragmentado pela ansiedade. O que esse senhor descobriu é algo que observo consistentemente. Quando paramos de tratar a ansiedade como inimiga e começamos a tratá-la como informação, ela se transforma. Quando paramos de tentar ser quem éramos aos 40 anos para lidar com ela e começamos a usar quem somos hoje, ela perde muito do seu poder destrutivo. A ansiedade após os 60 raramente é sobre o presente imediato.
é quase sempre sobre proteção, sobre cuidado, sobre garantir que conseguiremos manter nossa autonomia e dignidade. E quando reconhecemos isso, quando honramos essa preocupação genuína, em vez de lutar contra ela, algo se transforma. Você não elimina a ansiedade, isso seria irreal e até mesmo contraproducente. Mas você muda completamente sua relação com ela. Ela deixa de ser uma força que o domina e se torna uma informação que você pode processar com toda a sabedoria que acumulou ao longo da vida. Se este vídeo está tocando em algo verdadeiro para você, se você reconhece suas próprias experiências no que estou compartilhando, considere compartilhar com alguém que também possa se beneficiar. Às vezes, a coisa mais poderosa que podemos fazer por alguém que amamos é mostrar que não estamos sozinhos em nossas lutas e que existem caminhos de transformação que respeitam exatamente onde estamos na vida. Uma pergunta que recebo frequentemente é: e se eu tentar essas técnicas e não funcionar na primeira vez? E essa é uma pergunta muito importante, porque revela algo fundamental sobre como lidamos com expectativas nesta fase da vida. A verdade é que depois dos 60, temos uma vantagem que pessoas mais jovens não têm. Sabemos que poucas coisas funcionam perfeitamente na primeira tentativa. Sabemos que habilidades se desenvolvem com prática, que mudanças reais acontecem gradualmente e que consistência é mais importante que perfeição. Se você tentar a pausa sábia e sua mente continuar acelerada, isso não significa que a técnica não funciona. Significa que você está começando a treinar um músculo emocional que talvez não usava conscientemente há muito tempo. É como voltar a andar de bicicleta depois de anos. O corpo lembra, mas precisa de alguns pedais para encontrar o equilíbrio. Se você aplicar a técnica do território conhecido e ainda se sentir desconfortável em público, lembre-se de que você está desafiando padrões neurológicos que podem estar estabelecidos há meses ou anos. Cada vez que você conscientemente nota elementos familiares ao seu redor, você está fortalecendo conexões neurais de segurança e pertencimento. Se você tentar acessar a sabedoria do corpo maduro e não sentir aquela sensação imediata de força e calma, isso é completamente normal. Você está aprendendo a comunicar-se de forma nova com seu próprio corpo, e essa comunicação melhora com a prática e a paciência. O que observo é que as pessoas frequentemente não percebem os primeiros sinais de melhoria, porque elas são sutis e diferentes do que esperamos. Em vez de uma transformação dramática, você pode notar que sua ansiedade ainda aparece, mas dura menos tempo. Em vez de ficar ansiosa por horas, você percebe que são apenas alguns minutos. Em vez de levar todo o dia para se recuperar de uma crise, você percebe que consegue retomar suas atividades normais mais rapidamente. Você começa a antecipar situações potencialmente ansiosas com menos temor. Não porque não sente mais ansiedade, mas porque sabe que tem ferramentas para lidar com ela. É como saber que tem um guarda-chuva na bolsa quando o céu está nublado. Outras pessoas começam a comentar que você parece mais calma, mais centrada, mais presente. Às vezes as mudanças são mais visíveis para quem está de fora do que para nós mesmos. Você percebe que está dormindo melhor, mesmo quando o dia foi estressante. Que está aproveitando mais momentos simples, como uma xícara de café ou uma conversa com um vizinho. Que está menos preocupada com coisas que não pode controlar. É importante reconhecer que essas técnicas são ferramentas poderosas para a ansiedade situacional e crises pontuais. Mas existem momentos em que buscar apoio profissional é não apenas recomendável, mas necessário. Se sua ansiedade está impedindo você de fazer coisas que sempre fez e gostava de fazer, se está afetando seu sono de forma consistente por semanas, se está causando sintomas físicos persistentes, ou se você se sente constantemente em estado de alerta, mesmo em ambientes seguros e familiares, essas podem ser indicações de que você se beneficiaria de acompanhamento especializado. Não há absolutamente nenhuma fraqueza em buscar ajuda.
Na verdade, procurar suporte quando precisamos é uma das demonstrações mais claras de maturidade e autocuidado. E essas técnicas que compartilhei podem funcionar perfeitamente como complemento a qualquer tratamento profissional. Quero propor algo para você. Escolha uma dessas 3 técnicas, aquela que mais fez sentido enquanto você assistia, e comprometa-se a praticá-la por uma semana. Não em situações de crise, mas preventivamente, uma vez por dia, sempre no mesmo horário. Pode ser a pausa sábia, logo pela manhã, antes de começar suas atividades. Pode ser a técnica do território conhecido durante sua caminhada ou ida ao mercado. Pode ser a sabedoria do corpo maduro antes de dormir. E depois, volte aqui nos comentários e conte qual foi sua experiência. Não precisa ser uma transformação dramática, pode ser apenas uma observação sutil sobre como você se sentiu diferente, ou como percebeu algo novo sobre si mesmo. Esses relatos não são apenas valiosos para você, são inspiração para outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Quando compartilhamos nossas experiências reais, criamos uma rede de apoio e encorajamento que beneficia a todos. Enquanto terminamos nossa conversa hoje, quero deixar você com uma reflexão que considero fundamental. A ansiedade depois dos 60 não é sinal de que estamos ficando mais fracos ou perdendo nossa capacidade de lidar com a vida. É frequentemente sinal de que estamos entrando em uma nova fase de sensibilidade e consciência sobre o que realmente importa. Pessoas que viveram 6, 7 décadas ou mais desenvolveram naturalmente uma percepção mais aguçada sobre impermanência, sobre a preciosidade do tempo, sobre a importância dos relacionamentos e da saúde. Essa sensibilidade aumentada pode se manifestar como ansiedade, mas também pode ser transformada em sabedoria prática. As 3 técnicas que compartilhei hoje, a pausa sábia, a técnica do território conhecido e a sabedoria do corpo maduro, não são apenas estratégias para lidar com momentos difíceis. São formas de honrar e utilizar a profundidade que você desenvolveu ao longo da vida. Cada vez que você para conscientemente para observar o que está sentindo, está usando décadas de experiência em notar detalhes e padrões. Cada vez que reconhece elementos familiares ao seu redor, está celebrando a vida estável e significativa que construiu. Cada vez que se conecta com a sabedoria do seu corpo, está honrando tudo que viveu e superou. Se você chegou até aqui neste vídeo, é porque algo em você reconhece que é possível ter uma relação diferente com a ansiedade, que é possível usar sua maturidade como força, não como limitação, que é possível transformar momentos de crise em oportunidades de reconexão consigo mesmo. E isso não é pensamento positivo superficial, é reconhecimento factual de recursos que você realmente possui. Recursos que pessoas mais jovens ainda estão desenvolvendo, mas que você já construiu ao longo de décadas de experiência real. Lembre-se, você já passou por mudanças enormes na vida e se adaptou. Já enfrentou perdas significativas e encontrou formas de continuar. Já lidou com responsabilidades que pareciam impossíveis e descobriu que era mais capaz do que imaginava. Essa mesma pessoa que fez tudo isso é a pessoa que pode transformar sua relação com a ansiedade. Se este conteúdo fez diferença para você, considere 3 ações simples, mas transformadoras. Primeiro, inscreva-se no canal para receber conteúdos semanais focados especificamente em estratégias de bem-estar emocional para pessoas que, como nós, entendem que cada fase da vida tem seus desafios e suas oportunidades únicos. Segundo, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que pode se beneficiar. Às vezes, o presente mais valioso que podemos dar a alguém é mostrar que não está sozinho em suas lutas e que existem caminhos de transformação que respeitam exatamente onde estamos na vida. Terceiro, deixe nos comentários qual das 3 técnicas mais fez sentido para você,
Ou conte uma experiência pessoal com ansiedade que gostaria de compartilhar. Esses relatos criam uma comunidade de apoio real e mostram para outras pessoas que transformação é possível em qualquer idade. No próximo vídeo, vamos explorar algo igualmente importante: como lidar com a ansiedade noturna que afeta especificamente pessoas após os 60, aquelas preocupações que aparecem na madrugada quando o mundo está silencioso e nossa mente fica mais ativa. Até lá, pratique essas técnicas com a paciência e a sabedoria que você já possui. E lembre-se, cada momento de ansiedade que você transforma em momento de reconexão consigo mesmo é uma vitória real e significativa. Obrigada por assistir e até nosso próximo encontro.